Paz, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Hoje, nossa última aula do ano, aula especial. Hoje nós vamos estar finalizando nossa exposição do Evangelho de Marcos. É a nossa última aula de Marcos, última aula também do ano dos investigadores. Nós vamos voltar ano que vem, com data ainda indefinida, em novo formato, com novas novidades para vocês. Então, sejam muito bem-vindos vocês, bem-vindos meus amigos aqui que compõem a mesa, hoje todos juntos, reunidos aqui. Depois de várias tribulações, mas conseguimos, né? Então nós vamos orar, porque a gente tem bastante conteúdo, todo mundo quer falar bastante, mas o nosso tempo é curto. Então vamos orar para iniciar e dar prosseguimento. Não esquece aí de curtir já o vídeo, comentar, compartilhar, ativar o sininho e fazer tudo que você já sabe que tem que fazer, ok? Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, muito obrigado por nos ajudar a chegar até aqui. Permanece conosco durante essa exposição, iluminando nossas mentes e corações. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, hoje o capítulo 14 até o 16. Se você não assistiu a nossa análise do capítulo 13, que foi feita em live com parceria com a página Identidade Cristã, vai aqui na playlist do Evangelho de Marcos e assiste, né? Porque semana passada nós fizemos 11 e o 12, o 13 foi uma live especial que nós fizemos e hoje a gente vai dar prosseguimento com o 14. E para iniciar a nossa exposição de hoje, a Rayane vai começar com a narrativa da morte e ressurreição de Jesus, com os preparativos para a ceia. Então ela vai do versículo 1 até o versículo 11 tratar de um evento bastante importante para essa narrativa. Boa noite, gente. A paz de Deus a todos. Bom, para começar, né, a morte e ressurreição de Jesus, no capítulo 14, e começa a conspiração para matar Jesus. Vamos começar então. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam oportunidades para prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Então, a gente tinha até comentado antes, a festa da Páscoa era uma festa muito importante. Estava celebrando, né, a libertação deles, do povo de Israel, que era cativo do Egito. Logo após teve outro significado, né? Mas até então tinha esse significado de libertação, e era uma festa muito importante para todo Israel. Então todo mundo se juntava, né? Eu acho que muitas tribos se reuniam, né, para festejar. Então era uma festa muito tumultuada. Então o que os sacerdotes queriam fazer, né, os mestres das leis? Como eles não podiam matar Jesus durante uma festa, que era uma festa sagrada, era uma festa importante, eles estavam tramando um momento propício para isso acontecer. A gente sabe que no começo, Jesus não tinha um motivo de fato para ser morto, né? O pessoal, os mestres até tentavam, né, indagar ele por vários motivos de blasfêmia e outros, né? Mas mesmo assim Jesus sempre retrucava e ensinava eles, né? Eles ficavam calados em todos os debates. Mas até então, como tinha acontecido o sacrifício, eles já tinham planejado essa conspiração. Algum comentário dessa parte? Não. Jesus é ungido em Betânia. 3. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Então, o famoso, aquela música, vaso de alabastro, eu só lembro disso. A Fernanda Promoro agora, né, apresentada. Exatamente. Então, essa famosa passagem, né, que o perfume tem que ser totalmente derramado, foi... Eu vou ler mais um pouco e vou explicar mais um pouquinho. Alguns que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam essa mulher. O que acontecia? Na festa da Páscoa, além de comemorar o fato de libertação, eles se solidarizavam muito. Então tinha essa solidariedade com os pobres, né? Se tinha gente que não tinha com o que comemorar, eles iam lá e ajudavam de qualquer forma. Então, o que o povo pensou que estava na casa desse leproso pensou? Por que ela está fazendo isso sendo que ela pode
pegar esse objeto, vender e ajudar os pobres, como é a tradição da festa. Mas o pessoal não pensou da forma como ela pensou, nem da forma como Jesus viu a atitude dela. E logo foi julgar, né? Como é normal do ser humano julgar sem saber o porquê das coisas. E repreenderam a mulher severamente, né? A mulher, quando se sentiu totalmente julgada pelo fato, e ela foi com uma atitude totalmente boa, né? De se humilhar, de mostrar respeito, né? Ser servo de Deus, de Jesus, mas as pessoas não viram dessa forma, né? E um comentário. 300 moedas equivalia um denário equivalia a um salário de um dia inteiro de trabalho. Essa grande soma podia ter sido dada aos pobres, pois era obrigatório lembrar-se deles durante a Páscoa. Então não era um perfume qualquer, não era um óleo qualquer. Era um perfume muito caro que ela possuía e que servia por um bom tempo de trabalho, que as pessoas não conseguiam ter. Aí o pessoal pensou, poxa, está desperdiçando, né? Mas falou errado, desperdiçando logo com Jesus, como a gente desperdiça. Em outras palavras, ela desperdiçou em Jesus um perfume que 300 dias de trabalho contínuo pagaria. As pessoas também pensam que a gente desperdiça quando a gente dá dízimos nas festas. Eu mesmo já ouvi comentários. Quando você estivesse ofertando ou doando alguma coisa para a igreja, para as pessoas um desperdício. Então, de fato isso. Acontece não só nesse momento assim, que aconteceu da mulher, mas hoje em dia acontece muito em vários quesitos que as pessoas não pensam dessa forma como Jesus pensou. 6. Jesus, porém, disse: deixe-me em paz. Por que criticam por ter feito algo bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Então ele está falando dessa parte aqui, né? Ele já avisava sempre que ele ia morrer, ia ressuscitar, mas que tinham que aproveitar o momento que ele estava ali, né? Presente entre eles. Mas eles não pensaram dessa forma, né? Que enquanto o mestre está avisando, vamos aproveitar o mestre, né? Vamos aproveitar que ele está aqui presente para a gente fazer as coisas boas para ele antes que ele morra, né? Tem essa parte da ressurreição, mas é diferente, né? Porque não é se vir, mas como homem. Mas eles não pensaram dessa forma, né? E essa mulher pensou, enquanto ela estiver ali, com ele vivo, ela vai poder fazer com que o Senhor se agrade. E não foi o que eles pensaram. E ela falou, nem sempre vocês terão a mim. Os pobres vão ter sempre, vocês vão poder ajudar sempre. Mas ele já logo deu um antemão avisando que o que já ia acontecer, né? E que eles não teriam Jesus por perto, né? Até porque logo depois ela assim, a ressuscitação. Só uns detalhes de curiosidade sobre esse texto. Eu tenho um equivalente em João 12. E João fala pra gente quem foi essa mulher. Vocês lembram quem foi? Foi a irmã de Betânia. Maria de Betânia, né? Irmã de Marta, irmã de Lázaro. Tá? Ela foi a irmã mais nova. Ela trocou o Draco. Ela era a irmã mais nova de Lázaro, irmã também de Marta, tá? E o fato interessante é que a gente acha que esse evento aconteceu na casa de Lázaro, né? E a maioria das adaptações cinematográficas coloca esse evento na casa de Marta. São comentários, não sei se você vai falar. Mas a mesma cena fala sobre colocar o perfume não na cabeça, né, de Jesus, mas nos pés, e ela passar com o cabelo lá limpando, mas de fato acho que tudo foi na cabeça. Não, vamos lá. Nessa passagem, não diz que ela usou os cabelos, só que ela ungiu os pés. Essa da unção. Aqui é a cabeça. Aqui é a cabeça. Em Mateus está sobre a cabeça. Que ela ungiu Jesus. Aqui ó, quando ela estava Sim, nele, correto. ela derramou o perfume sobre a cabeça dele. Isso. A mulher que lavou os pés de Jesus e usou o cabelo foi uma ex-prostituta, foi outro episódio lá na Galileia. Exatamente. Aqui a gente já está em Jerusalém, é outro episódio, só pra gente não confundir. Tá? Eu só ia comentar, desculpa se eu tô pensando na novela, mas a novela foi dos pés. A novela mostrou nos pés. Eu não sei, eu não lembro. Mas eu lembro que a novela Jesus, né, que está passando, mostra que esse evento aconteceu na casa de Maria de Betânia de Lázaro, porém a casa que nós temos aqui é de Simão leproso.
E mostrou Que é na foi mesma diferente. cidade, Betânia, que eles moravam. E outra coisa, Simão leproso. Como é que o cara lá leproso estava recebendo gente em casa? Você não para pra pensar nisso, não? Ele é conhecido como leproso. Perfeito, ele era conhecido, mas o apelido ficou. Exatamente. Tá? Muito bom, né? Pois é, a questão da moeda, a Rayane explicou muito bem porque os discípulos se dignaram e principalmente Judas, que era o tesoureiro do grupo, né? Falando nele, vai, Rayane. Como assim vai? Porque eu não sou. É o né? 10, Tá, não, mas eu não tenho terminado não, parei no 8, verso 8. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas no mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. E foi dito e feito, a gente está lembrando dela até hoje. Como ela estivesse preparando o corpo de Jesus. Não só registrado, né, como escritura, mas em nossas pregações ela está lá indiretamente. Quando falamos Jesus Cristo, ele foi do começo ao fim preparado para a sua morte, estamos ali incluindo ela. Ela fez aquilo ali Fazer a também. parte das profecias. Muito interessante. Agora vem o enviado. Judas concorda em trair Jesus. Verso 10. Eu falo assim, gente, antes de fazer só um comentário. Eu falo assim, tipo, a gente fala tanto de Judas, Judas, o enviado, a gente realmente tem uma raiva dele. Mas era necessário, a gente tem que ver também a percepção de que era necessário esse sacrifício, era necessário uma traição, entende? Para acontecer esse sacrifício, para ele ser preso, né? Para conseguirem pegar Jesus. Então assim, a gente tem raiva? Tem, mas a gente tem que saber que era um propósito, já estava escrito desde o princípio. Não que a soberania de Deus através das profecias de que Jesus seria entregue e morto anulasse a responsabilidade humana de Judas de ter sido o traidor. Ele teve escolha, né? Essa é a questão. Exatamente. Eu esperava começar esse debate depois de 20 minutos de aula, mas não deu, né? Mas vamos lá. A Bíblia não vai nunca explicar pra gente como é que a gente resolve essa equação. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu vou dar a resposta para vocês, que uma vez o reverendo Augusto Nicodemos perguntaram para ele sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, ele respondeu que é o seguinte, que são duas linhas de trem paralelas que vão na mesma direção e que andam juntas. A gente não sabe explicar como é que elas funcionam, mas quando a gente chegar na estação final a gente vai entender. Veja, as profecias indicavam que ele seria traído, que ele seria morto, mas nunca estipulou, sabe, quem seria ou como seria. Judas teve total responsabilidade em seu pecado, como a Bíblia nos ensina desde Adão, que todo homem é responsável pelo pecado que comete. Deus não instigou Adão a pecar, Deus não instigou Davi a pecar, Deus não instigou Judas a pecar. Todos nós pecamos porque queremos, é a nossa vontade, sucumbimos ao desejo. E a questão de Judas, a gente vai ver que ele tinha um amor ao dinheiro, assim como o jovem rico. Judas era apegado ao dinheiro e colocou o dinheiro acima do amor ao mestre, como o jovem rico fez, de modo que traiu Jesus, né? Então veja, mas os outros discípulos também não traíram Jesus? Sim, todos os discípulos traíram Jesus no dia da traição. Qual foi aquele que ficou do lado de Jesus até o fim? Nenhum. Nenhum. João ficou até o final, mas até João fugiu. Então isso não é traição. Eu estou com você e na hora que vem um aperto eu fujo. Não é uma certa traição? Então todos traíram. Aí a gente conjectura, se Judas não tivesse se matado, Jesus o teria perdoado? Né? A gente gosta e não gosta de fazer essa conjectura. Olha, se não aconteceu um Poderia Quem ter, Jesus né? não perdoa, gente. Né? Quem Jesus não perdoou? O pecado que ele cometeu, né? Assim, é óbvio que Jesus deixou muito claro antes de morrer. Ai daquele pelo qual o Filho do Homem é traído, melhor seria não ter nascido. Então, essa fala de Jesus não nos permite fazer essa conjectura. Porque Judas é um caso isolado, é um caso especial. E tanto que Jesus fala também, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram. Mas que terrível será, no verso
21, Jesus fala, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Então já era, porque para esse homem seria melhor não ter nascido. Ou seja, pelo pecado, exatamente, o destino dele já havia sido selado. Né? Mas vamos lá, vamos continuar esse debate mais depois. Eu ia dizer que tem um Salmo 41, verso 6. Eu posso estar enganado só no verso, mas é no 41. Que fala acerca a profecia que ele haveria sido traído por um amigo próximo. E o meu amigo se levantará a mão contra mim, aquele que come do meu prato, né? Aí Jesus mesmo cita isso para falar acerca de Judas. Se eu não me engano, está em João isso. Vai lá, 10 e 11 para concluir, para a gente fechar essa parte. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam do que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então, ele já deu spoiler de que Judas era muito viciadinho em dinheiro. E foi fácil, né, para ele ceder. Tocou na ferida, né? Então, ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Então, Judas, ele estava ali no meio, ele sabia os passos de mestre, ele sabia onde ele ia estar, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, ele foi meio porta-voz, né, para maldade. Só uma curiosidade, Raiane, que o texto de João e o texto de Lucas diz que Satanás entrou nele. Que Satanás entrou em Judas e ele traiu Jesus. Ou seja, não está passando aqui a responsabilidade do pecado pelo fato de ele estar endemoniado, mas por ele ter se entregado tão fortemente a seu desejo pecaminoso, que Satanás se apossou de Judas para que ele cometesse essa traição. Interessante, outro ponto muito de observação é que, até o reverendo Antônio falou isso, qual passagem de João fala isso? João 13, do 21 ao 30. Então, pessoas endemoniadas, elas às vezes falarão, né, elas serão pessoas violentas, tá? Só que o exemplo de Judas nos mostra que pessoas endemoniadas também podem agir normalmente, mas fazer coisas horríveis. Elas têm um entendimento mental totalmente dominado pela teoria satânica e agem conforme o entendimento do diabo. E elas não estão falando com voz grossa ou estão com a mão dobrada assim, mas estão agindo diabolicamente, estão possuídos. Judas não falou com voz grossa, mas ele fez a pior coisa que um endemoniado poderia fazer. Muito pior do que o gadareno que batia em geral. Ele traiu o Filho de Deus. Verdade. Só para a gente se localizar, pessoal, geograficamente, nossa história está se passando nessa região curta aqui, entre Betânia e Jerusalém. São cidades muito próximas, tá? Isso tudo que a gente leu até agora está na cidade de Betânia. E Judas, ele sai daqui e vai para Jerusalém falar com os sacerdotes, tá? Então é uma viagem que dá para fazer em poucas horas, tá bom? Andando mesmo. E são cidades próximas. Então essa aqui é a nossa área de estudo em que nós vamos falar hoje. Você já vê que mesmo depois da ressurreição, Marcos não dá muito relato, né? Depois que Jesus ressuscitou, o que aconteceu. Não volta lá para Galileia. Então essa é a nossa área geográfica de estudo, só para se localizar. Então continuando então o texto, a Fernanda agora vai fazer a exposição sobre a última ceia. Só para falar um pouquinho, essa questão de Judas, no caso, Deus permitiu que o diabo entrasse nele. E também porque eles tinham, como a gente chama de dar espaço para aquilo que acontecesse, porque o coração deles já estava público, né? Sim. Vamos lá, eu vou falar do capítulo 14, a partir do verso 2. Na minha Bíblia aqui está, os discípulos preparam para a Páscoa. E aqui já está falando sobre a ceia do Senhor, na outra versão. Tem essa referência em Mateus 26, 17 ao 30, Lucas 22, 17 ao 23, e também em João
13, do 18 ao 15. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneiros. Então, aqui é todo o contexto, né, que a Rainha estava falando ali, da preparação para a Páscoa. Para comemorar a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem. Alguma referência de quem era esse homem, assim, já tinha um comentário? É parente do homem que está escrevendo esse evangelho. Provavelmente um servo da casa de Marcos. Mas Jesus já tinha combinado algo com ele ou Não, era? foi totalmente providenciado pelo Espírito Santo. Né? Lembra da passagem da mula também? Jesus pegou a mula da mulher que estava lá. Ó, tem uma mula amarrada lá no negócio, só pega e traz. E fala que eu preciso dela. Aí também. Ou seja, Deus preparando, né, em todo aquele momento. Sim. 14. E digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então, ele mostrará a vocês no andar de cima, nossa, tudo bem detalhe, né? Sim. No andar de cima, uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo que Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Tipo, quebrou o clima, né? Está no jantar, todo mundo igual aqui, né? Todo mundo conversando amigavelmente, de repente a gente para aí. Um de vocês vai me trair. Aí ele disse: eu com certeza ficaria assim, será que vai ser eu? Essa hora a gente nem sabe a nossa ação. Mas a gente não fica assim, caraca, ou então a gente ou aponta logo ou logo se aponta. Mas amiga, você é Joana. Você é a Jesus, não sou. Não, mas eu sou neurótica, gente. Eu sou dessa. Aí, continuando. Enquanto estavam, né, 19. Eles ficaram tristes e um pouco... Eles ficaram tristes e por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Tipo, quando alguém faz alguma coisa errada com nossos alunos. Mas nós vamos, Eu não, né? Imagina. Jesus respondeu: é um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu. Todo mundo. Todo mundo, né? Compartilhando, acho que Não, você quis quem dizer. está falando das tigelas que eram colocadas. Tá? Algumas passagens, né, ele traz um relato diferente. Por exemplo, como é que Jesus identifica aquele que traiu? Por exemplo, João vai dizer que é aquele que eu der o pedaço de pão. Aí Jesus dá o pedaço de pão. Marcos está dizendo aquele que dê que come do mesmo prato. Isso é divergência? Não, as duas coisas podem ter acontecido. Tanto que Judas comia do mesmo prato, como que Jesus também deu um pedaço de pão para ele para identificar. E por mais que pareça contradição, o que nos leva a pensar mais uma vez é: por que os autores dos evangelhos não concordaram em escrever a mesma coisa? Porque não houve uma trama. Não houve uma conspiração para dizer vamos escrever uma história para que os outros acreditem. Os evangelhos se mantêm com suas diferenças, com suas singularidades. E isso nos prova, através dessas diferenças, de que o relato que estamos vendo e ouvindo é verídico. Porque pelo ponto de vista de cada um, Exato. né? Como cada um estava analisando aquela situação. Né? Exatamente. Aqui no meu, na outra Bíblia, está falando aquele que pega a comida junto. Junto, olha só. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas, ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Então, agora, o ato de partilhar o pão e o cálice. Temos referência em Mateus 26, do 26 ao 30, Lucas 22, do 19 ao 23 e 1 Coríntios, que eu quero ler.
1 Coríntios 11, 23 e 25. Eu, assim particularmente, na observação de quando se fala da ceia, percebo uma certa diferença entre quando se fala da ceia, né, pelos evangelhos e quando se fala da ceia nas cartas paulinas. Não sei se eu estou errado, mas eu consigo ver essa diferença. E até pelo que é construído sobre o conceito de Santa Ceia nos nossos dias. Eu vejo muito isso, eu trago muitas coisas tentando contextualizar, né, para os nossos dias. Então, assim, pelos evangelhos, né, Jesus, eu vejo a Santa Ceia, não só eu, mas existe não é uma concepção minha, concepção também de autores que eu já li sobre isso. A Santa Ceia no sentido de comunhão, de união, uma coisa mais leve, né? Aqui uma despedida, não é evangelho não é uma vida, é uma coisa assim, uma coisa mais, não leve, né? Porque Jesus estaria morrendo, mas aquele sentido ali de despedida. Já quando se fala lá nas cartas paulinas, eu vejo a ceia, ou quando a igreja traz a gente como algo tão pesado, sabe? Uma questão assim, gente, eu estou falando que você não pode estar em pecado. Não, tá? Não tô falando mas sabe, aquela coisa de, tipo, você não se sente digno de tomar a ceia. Então, eu acho que, não sei, mal interpretado de forma diferente. Eles dão uma ênfase aqui. muito naquele versículo. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Deve fazer, o que a gente tem que fazer todo dia, não no âmbito da Santa Ceia em si, né? Então, assim, tem essas diferenças que eu percebo. Tipo, quando eu olho isso, quando eu vejo divergências, eu busco analisar o que eles estão tentando dizer. Por exemplo, assim, aqui Jesus não está se preocupando em explicar muita coisa, ele só está explanando uma ação que ele está fazendo no momento. Mas são momentos diferentes. Sim, mas olha só, por exemplo, há muitas coisas na Bíblia e nas doutrinas bíblicas em que o ato exterior, ele pode ser até de comunhão, uma coisa comum. Por exemplo, é comida. Mas em outras partes, quando a teoria vai ser desenvolvida acerca daquela coisa tão comum, fala sobre a parte espiritual. Nós vemos isso muito em relação à justificação, doutrina da dupla predestinação, né? Em relação a outras doutrinas que em parte da Bíblia é tratado de forma apenas exterior, comum, bem básica mesmo. Mas depois, em outros versos, eles destrincham bem ela. Então, simplificando, há várias visões da mesma coisa. Espiritual, físico. De comunhão na nossa ceia é uma coisa muito distante. Até a própria questão de lembrar, né, ao Senhor, de estar ali, agradecer pelo sacrifício e pensar que Ele vai voltar. Eu acho que até isso, nas pregações, hoje em dia... Mas eu quero me referir, no caso, a Jesus e a Paulo falando, entendeu? Eu queria os dois. Hoje em dia, realmente, há muitas visões diferentes acerca da mesma coisa. Não queria fazer comentário parecido um pouco dele, quando eu chamava as cartas paulinas. Paulo, ele gostava muito de frisar a parte do pecado. Ele mesmo, né, se reconhecia como o maior pecador. Então, quando ele se referia naquela carta sobre ter comunhão com as pessoas, se analisar, está incluso, né, você se analisar para ter comunhão com outra pessoa, se você está pegando, está errando, está tendo raiva, alguma coisa do tipo, né? Mas eu acho que ele quis frisar mesmo o fato do pecar. Aqui é diferente. Aqui que ela falou foi o fato da comunhão. Logo após ele vai falar, né? Tome cuidado, vai orientar, mas não da mesma forma que Paulo quis orientar. Paulo ele quis frisar porque ele trabalha muito questões comportamentais. Exatamente. No contexto que Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios, a igreja lá estava uma bagunça. Exatamente. Então, assim, era uma bagunça. Aí ele estava fazendo essas coisas para justamente tentar arrumar essa bagunça e colocar uma doutrina que era para ele seguir, só que o pessoal não estava seguindo, estava criando uma nova doutrina. Teve isso no outro contexto. Ele queria... olha só para fechar isso aqui. A gente tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente podia falar sobre Santa Ceia aqui até, né? Mas vamos lá. Vocês estão certíssimos, adorei a colocação. Se você quiser um debate, e o pessoal de casa não fica com raiva por eu cortar o debate, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas só para a gente terminar.
vocês estão certíssimos. Existem críticas a serem feitas, sim, mas vamos entender, como o Rafael falou, sobre o propósito da escrita da carta. Exato. É óbvio que, vamos lá, o que é ceia? Ceia é jantar. A gente faz ceia todo dia, tá bom? O que é a Santa Ceia? É um memorial estipulado por Jesus, porque foi a última refeição que ele teve. Foi a última refeição, gente, a última, que ocorreu durante a Páscoa, em que ele se entregou como Cordeiro de Deus e compartilhou a vida, o corpo dele com os seus discípulos. Esse é meu corpo, esse é meu sangue que eu dou para vocês, tá? Estipulando ali um memorial para que no futuro as pessoas fizessem para se lembrar do que ele haveria de se passar, né? Paulo vai explicar depois que, como é um memorial que lembra o sacrifício de Cristo, que foi para nos libertar do pecado, nós não podemos lembrar desse memorial vivendo uma vida em pecado. Isso não anula o fato de sermos pecadores, não é isso, tá? E a gente consegue entender isso com muita maturidade. Paulo não está dizendo lá, pecou hoje, não pode ceiar. O que é que a crítica que a Fernanda fez aqui, que muito se fala hoje dentro das igrejas, né? Não é isso, gente. Não é isso. Porque, rapidinho, Everest, porque a gente cria a ideia de que você pode pecar 29 dias do mês, mas no dia da Santa Ceia, não. É vigilância. Se fosse assim, irmãos, todo dia tinha que ter ceia, porque ia criar um espírito de vigilância na gente 24 horas, tá? Não é isso. Mas Paulo quer chamar a atenção a ceia é um memorial. Memorial se faz pela fé no sacrifício de Cristo. E eu não posso viver pela fé no sacrifício de Cristo praticando as coisas que os coríntios estavam praticando. Porque a fé se dá. Como é que eu mostro para pessoas que eu creio? Através das obras. E as obras da igreja de Corinto eram obras horríveis. Obras que não manifestavam que eles eram pessoas dignas e fiéis. Além dos problemas da ordem também da Santa Ceia, no tumulto, ninguém esperava por ninguém, era feito. Então, assim, são contextos diferentes, são propósitos diferentes. Mas Paulo quer chamar a atenção para a comunhão? Correto. A comunhão tem que andar junto com a questão da memorial que é estipulado na Santa Ceia. Você quer falar? Eu só ia falar, na verdade, duas coisas bem rápidas. Acerca do exemplo, né, que até proíbe casamento. Quer dizer, se não tomar Santa Ceia se não estiver casado, né? Um erro grandíssimo. E sobre visões. Na época da... Nem vou citar a coisa. Enfim, uma outra coisa sobre visões. Na época da Reforma Protestante, não foi só um reformador que teve uma divergência acerca disso, não. Mas nomes conhecidíssimos tiveram muita rixa entre isso. Por exemplo, Zwinglio, Erik Zwinglio, Melanchthon, João Calvino, Lutero, teve Guilherme Farel, outros demais que tiveram visões diferentes acerca da mesma coisa. Mas, pela graça de Deus, eles se uniram por um propósito maior. Oferecimento História da Reforma. Lançado em Graças a Deus. Também está na apostila do tempo. Vamos lá, Fernanda, conclui aí. Eu vou ler agora. O ato de partilhar o pão e cálice. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo do reino de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Recebi aqui. Estamos aguardando. Recebi aqui. Todo mundo doido para beber o vinho. Tô doido para beber vinho no céu, gente. Né? De novo. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. O vinho que Jesus faz é bom, né? O meu lá que ele Só fez, alguns detalhes que eu quero ele acrescentar para elogio, vocês é que, vamos lá, o pão e o vinho faziam parte dos elementos da ceia pascual, tá? Havia o cordeiro, as ervas amargas, haviam muitas comidas na mesa, mas Jesus pegou esses dois para simbolizar a nova aliança, tá? Que haveria de ser feita no dia seguinte, tá? Ele está dizendo, ó, isso que eu estou fazendo no memorial para o que vai acontecer amanhã, então fiquem ligados. Não é energia, mas eu queria... Eu achei
causa da tradução? Porque ele não falou assim, que eu vou derramar em favor de todos. Ele falou Porque, de alguns. é perfeito, ele faz isso e todos os evangelhos apresentam assim, que é derramado por muitos. Muitos, mas não Porque falam todos. não falam todos. Porque não... Gente, Jesus não morreu por todos. Vamos lá, aí entra Debate, aquele outro debate. debate. Vamos lá. Se você quiser debate A Fernanda sobre hoje isso, está trazendo, ó. Mas vamos lá, Eu gosto fechando dela, com eu chave gosto de ouro. Existe um grande debate, né? Porque Deus quer que todos ganhem uma salvação, mas Cristo derramou seu sangue em favor de muitos. Como que equivaler a isso aí? Gente, meu nome tá fazendo, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos Será? entender, vamos lá. Gente, não é preciso a gente ir para a Bíblia para sabermos que nem todos herdarão o reino do céu. Concordam? Todos concordam, né? Até porque o próprio Judas que estava no jantar aqui não herdou o reino. Mas vamos lá, só já vou te passar a palavra, Rafael. A aliança que foi feita no Antigo Testamento foi feita com toda a humanidade? Não. A de Noé não foi, a de Abraão não foi, e a com Moisés não foi. Foi com um povo seleto e escolhido, não foi? Que teria que ser porta-voz de Deus dessa aliança para os outros povos. Assim, Cristo está estipulando um povo seleto, um povo escolhido, no caso aqui 12, que seriam porta-voz da nova aliança de Deus para todo aquele que crê. Então, desta maneira, Fernanda, a gente consegue entender que Cristo morreu por todos, mas todos quem? Todos que têm a capacidade de crer. Todo aquele que crê, Cristo morreu por ele. Então, mesmo aquele que nunca ouviu falar de Cristo, eu posso dizer que Cristo morreu por ele, se ele crê. Agora, quando eu digo que Cristo morreu por muitos, mas não por toda a humanidade, é no sentido de que nem todos aceitam o sacrifício de Cristo como um ato salvífico, não creem em Jesus Cristo. E esses que não creem, segundo João, já estão condenados. Então é nesse sentido. É errado dizer que todos vão ser salvos? Sim. Mas é errado dizer também que Cristo não morreu por todos? De certa forma, sim, dependendo do jeito como a gente fala. Pode gerar uma compreensão errada. Então a gente nunca pode dizer, não, Cristo morreu só pelos eleitos. Sim, mas a gente não sabe quem são os eleitos. Nós não sabemos. Você vai falar? Ah, eu sou. Por exemplo, assim. Não, com certeza, A em nome de Joana. Jesus. A Todo Joana. aquele que crê tem a marca. Então, a gente não sabe, uma pessoa que está matando, roubando lá fora, nós nunca podemos apontar para ele e dizer, você não é um eleito. Nunca podemos. Porque o Evangelho da Graça está aí para isso. Até porque, né? por exemplo, muitos aos 45 do segundo tempo pensavam que estavam do lado de Jesus na cruz não seria eleito. Exato. Mas no final. Vai, Rafael. Falar duas coisinhas. Vai Em Corinto, na igreja de Corinto, estava se criando, estava se criando uma nova teologia de que a crucificação não tinha acontecido. Né? Uma coisa Cristo não havia morrido. na verdade a coisa era mentira. E a segunda coisa, se a pessoa quiser ir para a Bíblia, é só abrir João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a parte B, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. É perfeito que nesse versículo diz que Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade. Mas ele não diz que toda a humanidade vai ter vida eterna, mas toda A maioria aquela das que nele pessoas crê. gostam da parte A, Mas- mas quando vai ler a parte B, É errado. Aí tá. Esse povo tá danado hoje, varão! Sim, Tá brado, vaso! tão simples, tão fácil e fazem que a gente pense que é algo tão difícil de se obter a salvação. Aham. Tipo, eu falo impressionante, né? Sim. Vamos lá? Só ia falar rapidinho como isso funciona na prática. Então, basicamente, o ministro, ele prega o evangelho, vamos dizer, a multidão é de 100. Ele prega o evangelho anunciando que Jesus é salvador dos 100. Mas o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo, vai aplicar a salvação, por exemplo, na vida dos 40, 50, que tiverem ouvido, mas a salvação foi anunciada para os 100. Rafael, do 27 agora ao 52. boa noite, gente. Graças a Deus a todos. Eu nem dei boa noite, né? Agora eu Bom, falei. vou falar agora de uma passagem muito linda da Bíblia, né? Eu vou ler tudo, depois eu vou do 27 ao 31 e depois eu vou fazer um breve comentário. Disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de haver ressuscitado,
irei adiante de vós para a Galiléia. Declarou Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu nunca te abandonarei. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ainda nesta noite, antes que o galo cante 2, 3 vezes, você me negarás. Deixa só, porque você leu, pode confundir. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Porque o pessoal que está acompanhando, porque tem uma vírgula aí. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. É porque na minha marcação, a marcação engoliu a vírgula. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. É engraçado que muitas das adaptações colocam 3 vezes, né? Aí coloca o som do galo cantando 3 vezes. É engraçado isso. Aí no 31, mas ele insistia, e com muita veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma eu te negarei. E assim todos juntos disseram. E, bom, é uma passagem que enfatiza Pedro, né? E se nós estivéssemos lá naquele mesmo dia, no mesmo lugar que Pedro, nós provavelmente falaria a mesma coisa, porque como Pedro ele se apegava muito a Jesus, e pelo momento, e como Pedro, a gente sabe que ele era um dos discípulos que era mais exaltado, assim vamos dizer, mesmo com Jesus falando que você me negará, a gente normal falaria que não, Senhor, nós estaremos contigo sempre caminhando, nunca negarei. Aí, já dando uma breve spoiler, quando vem tribulação ou quando vem um aperto, nós negamos Jesus e pecamos. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Quer? Eu não. Valeu, Eu Pedro. ia fazer. 10 minutos depois, Jesus, eu te amaldiçoo. Eu ia fazer um comentário em relação a esse galo. Eles falam muito que era uma corneta ou era um animal mesmo. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta, na verdade. Não sei. Tá. Não, na Palestina não tem galinha, não tem Então galo. era corneta, Ah, né? Era uma corneta. corneta. Canto do galo, eu vou Era tipo um mostrar o canto do galo, gente. É porque eu anotei aqui como corneta, porque eu não sei o nome do instrumento, mas não era um galo. Ó. Era um instrumento Isso aqui e eu sempre achei que é a Fortaleza Antônia, onde Jesus não é mais na frente vai ser julgado. O templo é aqui do lado, era grudado mesmo, tá? O canto do galo era feito aqui em cima e era uma corneta tocada pelos soldados romanos, porque esse aqui era como se fosse um quartel. Então eles tocavam assim que o dia amanhecia. Quando o sol raiava, eles tocavam aqui a corneta, que era chamada de canto do galo, né? Toque do galo. Tocava-se quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Tá? Tocava aqui, os soldados acordavam para os seus postos e a população também escutava. Tá? É que nem hoje no quartel o cara faz pam, param, pam, pam, param, pam, Por que na Eu Palestina? lembro que estava aqui. Perguntinha para vocês agora. Por que na Aí eu até Palestina? anotei aqui corneta, mas. Desculpa. Por que na Palestina, nos judeus, eles não criam galinha nem galo? Porque era nossa Animal impuro. Então, animal impuro. Eles não têm casco fendido. Eles têm as unhas expostas. Então a galinha ou o galo é um animal impuro. Então não tem por que haver galinha nem galo. Eu tenho que falar isso com as crianças, vão crescer igual a gente, 30 anos. Não, mas eu já aviso já que não é. é. Sempre falei com as crianças. Gente. Vamos lá, Rafael. Bom, na parte agora do verso 32 até o 42. Jesus no Getsemane. Foram a um lugar chamado Foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir temor e angústia. E eles lhe diziam: minha alma está triste até a morte. Permanecerei aqui e vigiai. Jesus dando um alerta aos discípulos: vigiai.
Comecei aqui. Adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, passasse aquela hora. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não que seja o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui Jesus ele faz um pedido ao Pai, só que ele enfatiza que tudo é possível para Deus. E ele enfatiza que mesmo Jesus naquela hora, como ele tinha se humilhado e se tornando vontade como humana, disse que não seja feita a vontade de Deus, mas a vontade do Pai. Não, Não seja pela vontade de Jesus, mas a vontade de Deus. Foi o que eu falei. Não, você falou que não seja Não seja pela vontade de Deus, mas do Pai. A vontade de Jesus, mas do Pai, desculpa. Mas é interessante, Jesus não era Deus. Exatamente, eu Só queria falar, começa- eu queria Há um falar. conflito de interesse Eu queria aí. até comentar aqui. É só ler em Filipenses 2. Jesus sempre se colocou Tendo bem os sentimentos, subordinado a Deus. Né? Se humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Sim, mas esse verso não é sobre deixar de ser Deus. Jesus não deixou de ser Deus. Jesus abriu mão de sua glória de igualdade, não essencial, mas, como eu vou dizer, vamos dizer assim, eu não sei a palavra, gente, como eu vou usar essa palavra? Porque ele não abriu mão de sua essência divina. Ele apenas adotou um papel e deveria segui-lo até o fim. Só que a gente também pode falar que, como Jesus ele tendo como figura humana, em algumas partes, ele sentia-se como homem. Não, e aqui Não, foi ele o ápice. era homem. E aqui foi o E ápice. aqui ele faz o Ele faz Veja, o Jesus dizia durante seu ministério que tudo que ele pedia a Deus, Deus concedia, não é? Uhum. E aqui ele escuta o não. O primeiro não. O primeiro e único não de Deus. Claro. Porque na parte, a angústia que ele estava sofrendo era tão grande que ele sabia o que ia passar. Sabia. Vocês imaginam, gente, que daqui a pouco, quando vocês voltarem para casa, você vai ser preso, vai levar soco, cuspido, chicoteado, crucificado. Gente, imagina a angústia. Só pela angústia eu já morreria. Já tem Né? Não, eu desmaiaria, a minha pressão ia cair só pela angústia. Não precisa nem crucificar. Eu já teria me jogado ali na Exatamente. janela, né? Então, assim, ele, Pai, afasta isso de mim. Eu não quero passar por isso. Ele estava. Vocês imaginem. Porque você vai pro lado humano. Até Jesus humano, teve a humildade de falar: Né? caramba, eu tô com medo, eu não consigo, eu sinto Claro. poder, eu quero fazer. Gente, Você aprende Só dar um comentário. Eu fiz um comentário. Na verdade, eu vou ler o comentário, depois fazer um comentário desse comentário. A mulher dos comentários. Um comentário aqui da NVT, ela fala assim: peço que afaste de mim este cálice, com fé, Jesus Cristo, os sentimentos e desejos ao Pai. Não apenas a agonia física da crucificação o aterrorizava, mas também a morte singular que ele enfrentaria. Aquele que não conheceu o pecado sofreria a ira de Deus contra o pecado. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. A submissão de Jesus é a vontade do Pai e é um modelo para os seguidores. Então, assim, quando a gente está falando da forma de Deus, Jesus não deixar sua forma divina, né? Porque ele não deixa de ser um Deus, mas que no momento que ele estava sendo um homem, estava sentindo. Todo mundo fala, né? Deus veio para cá e ele sentiu o que todos nós sentimos. Ele sentiu medo, ele sentiu angústia. Então, um Deus, né, não ia sentir isso. Então, ele teve que vir com forma de homem para sentir isso, para ter, né, testificado que ele sentiu o que nós sentimos constantemente. E aqui está bem explícito, porque ele não sofreu nada, ele não fez nada para que isso acontecesse. Então, isso é uma das mais angústias ainda, quando a gente é injustiçado. Não que eu falo assim, injustiçado pelo nosso modo. É porque uma pessoa ia ser cometida de tanta maldade, tanta injustiça, por não fazer nada. Uma pessoa fica aflita, com medo, já quando comete alguma coisa. Agora imagina Jesus que nunca pecou. Então é muito bom de fazer isso. eu ia falar. Enfim, Estou aprendendo. Jesus, né? Então, você lembrou. Eu ia falar também uma coisa muito interessante. Por quê? Também o conteúdo desse cálice. A Rayane falou no comentário e basicamente expressou aquilo que eu iria dizer.
O conteúdo do cálice é para colocar medo em qualquer um. E dizer uma coisa, ninguém até o dia de hoje provou o conteúdo do cálice como Jesus. Jesus não apenas tomou o conteúdo do cálice, ele tomou cada gota dele. Qual é o conteúdo do cálice? A ira de Deus contra todos os pecados dos eleitos, de todas as eras, desde Adão até o final dos dias. É muita ira, é muito pecado para ser punido, e tudo isso num único ser, num único homem divino, sim. Porém, Hebreus vai nos dizer uma coisa maravilhosa. Ele aprendeu obediência com base por aquilo que passou, né? Pelos sofrimentos que teve. Então, a ira de Deus, Jesus estava temendo mais do que o açoite, a ira divina. E o interessante é que ele sabia o que era divina porque ele mesmo é Deus e sabe o que é a sua própria ira horrível contra o pecado. Esse texto tem a capacidade de deixar a gente Mal. Braqueado. Mal. Tipo, Mal. cara, a gente já tem tudo. A gente não precisaria de mais nada. Aqui, ó, em Isaías E como que 53. essa mensagem é esquecida? Isso que eu não consigo me conformar, que hoje nas igrejas não se prega isso. Aqui, ó. Sabe? Ficou banalizada ou seja, Jesus morreu na cruz, acabou. É uma coisa que não se leva a nós, sabe? Você não tem mais aquele sentimento. Olha, Isaías 53, verso 10, vai dizer uma coisa tremenda. Ele vai dizer assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito na vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole prolongar os seus dias. Mas o texto base, né, que eu quero falar foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Esmagá-lo. O que eu acho interessante é que Deus também estava sentindo muita dor por isso, deveria muito, né, naquele momento, mas era assim necessário. Voltando-se, os encontrou dormindo e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Segunda vez que Jesus foi fazer o pedido para Deus. Voltando-se, achou outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando-se pela terceira vez, Jesus fez o pedido a Deus 3 vezes. E 3 vezes ele recebeu o pedido. Disse-lhes: já dormistes e descansastes. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Versículo 43. Naquele mesmo instante, quando ainda eles estavam falando, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varas, enviados pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor tinha lhes dado este sinal, dizendo: a quem eu beijar é esse, prendei-o, e vai com segurança. Olha, Judas aqui se preocupando, né, para levar com segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, e o beijou. Eles o agarraram e o prenderam. Mas um dos presentes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Só uma entre parênteses aqui, em outra passagem, relata que esse cara foi Pedro. Em outra passagem, relata-se que ele cortou a olheira e Jesus foi e curou o cara só a orelha. Curou só tocando a mão. Né? Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e varas para me prender, como um ladrão? Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Contudo, é para que as Escrituras se cumpram. E abandonando todos, fugiram. Todos. Inclusive Pedro. Certo jovem o seguia, envolto
unicamente no lençol e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu da espírito. Relatos históricos dizem que esse cara era o próprio Marcos. Essa é a parte mais misteriosa do Evangelho. É a parte mais misteriosa. Do nada ele fala que no jardim do Getsemane tinha um cara nu, enrolado num lençol, assistindo aquela cena toda. E na hora da confusão, os soldados foram agarrar ele, achando que ele era um dos discípulos de Jesus. E ele conseguiu se livrar e saiu correndo nu. Essa expressão nu, gente, para o judeu, ele poderia estar de cueca, mas estaria nu. Tá? Então, para o judeu, nu não é 100% nu como a gente entende. Tá? E Marcos não coloca nessa identidade, mas é muito provável que ele esteja se referindo a si próprio. Assim como João não se refere a ele mesmo pelo nome próprio no seu evangelho. Sim, mas tem algum comentário, sei lá, algum escrito que diga que foi ele? Provavelmente foi Marcos. Por que a gente tem esses relatos? Marcos depois vai se tornar um discípulo de Jesus porque sua família acreditava em Jesus como Messias. Marcos vinha de uma família de boa condição social. A casa onde os discípulos fizeram a Santa Ceia, muito certamente foi a casa de Marcos, que ainda era um jovem na época. Então pode ser que quando Jesus saiu com seus discípulos de lá, Marcos foi atrás, seguindo eles para o jardim do Getsemane. Esse mais tarde, Marcos vai ser discípulo de Paulo também. Tá? Vai ser um dos servos de Paulo e era primo de Barnabé. Tá? E o primeiro aqui a escrever o Evangelho. Só algumas perguntas para vocês, gente. Por que Judas teve que fazer um sinal, um beijo, para indicar Porque Jesus? ele estava de noite. Perfeito, estava de noite escuro, ninguém enxergava nada, exato, então foi a forma como Jesus foi identificado. Tá? A gente tem a omissão de Pedro aqui, do nome do servo também, que teve a orelha arrancada. Tá? E Jesus coloca, né, que ele está sendo preso como se ele fosse um revolucionário perigoso, porque veio um exército para prender um homem que nunca tinha levantado nenhuma palavra contra E ele enfatiza, contudo, é para que todo esse povo. Perfeito. Herbert agora vai falar dos 53 até os 65. Boa noite, gente. Paz de Deus a todos. Confesso que ainda estou braqueado com o texto de Isaías 53 e o que a gente leu anteriormente. Mas vamos lá em verso 53, tá bom? Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Já está preso, ok? A orelha já foi curada. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes. Lembrando que aqui ainda era de noite. Ok? Lembrando que aqui ainda era de noite. Os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentando-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas não... Eles estavam procurando provas contra Jesus, né? Só que não tinha. E por que prenderam? Porque só tem que prender. Mas já não está invertido aí o processo? Vocês entenderam a inversão do processo? Você prova, prende depois que você encontra as provas. Não, eles prenderam e depois ainda foram procurar. Coisa que não tinha. Exatamente. Eles queriam tirar Jesus de circulação a todo custo. Os chefes sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Tá bom, ok. Como o Rogério mesmo disse, eles estavam querendo argumentos e provas contra Jesus. Surgiu muitos. Até o ponto de chegar um que falou uma coisa que poderia ser coerente, mas que não foi. A passagem usada aqui, né? A situação usada foi quando Jesus estava perto do templo e alguns falaram: gente, olha só que bonito,
olha só que lindo. Então Jesus disse, vocês veem isso? Não ficaram pedra sobre pedra. Ah não, isso aqui esse verso, essa parte que Jesus fala, é antes do sermão da destruição, o sermão que ele fala no Monte das Oliveiras, né? Quando Jesus fala aqui, né, sobre esse ponto aqui de destruir o templo, ele está falando sobre si mesmo. Eu esqueci outra passagem agora, se alguém puder lembrar aqui, onde a passagem que Jesus fala sobre destruir o templo de si mesmo, ou seja, do próprio corpo. Se alguém puder lembrar aí. Não vou lembrar, mas continua. Tudo bem. Jesus está falando a respeito do seu próprio corpo. Certamente, naquele momento ali, as pessoas não entenderam que Jesus estava falando a respeito do seu próprio corpo. No entanto, alguns fariseus na época, né, falaram assim, esse templo foi levantado em não sei quantos anos, se eu não me engano 40, né? Ou 12, 40, né? Foi levantado em 40 anos. Como você está dizendo que sozinho vai levantar em 3 dias? Eles não entenderam que Jesus estava falando acerca de sua morte e de sua ressurreição. Então ele preveu basicamente o quê? Ele ficaria 3 dias morto e logo após ressuscitaria. Mas esse argumento que poderia ter algum tipo de base não foi coerente. Talvez não foi coerente por quê? Porque estavam aceitando tudo. Aqueles que estavam julgando eram os líderes mesmo e que estavam contra Jesus. Então por que não foi aceitável? Provavelmente não foi aceitável porque nem todos eram contra Jesus abertamente. Eram contra Jesus? Sim, sabe? Mas não abertamente. Alguns, por exemplo, qual é o nome daquele cara mesmo? Eu esqueci o nome daquele cidadão. Nicodemos. Nicodemos se relata sobre ele que após Jesus morrer, foi pegar o corpo de Jesus, né? A passagem mostra que ele tinha certa fé no Senhor, mas seguindo, o depoimento não foi aceito. Há muitos motivos que podem ser os verdadeiros, né? Mas é sempre no ramo especulativo. O ponto eles falaram e não chegaram a ponto nenhum. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que eles lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Jesus permanece em silêncio também quando fica diante de Pôncio Pilatos. O ponto central do silêncio de Jesus a parte mais básica ele não tinha o que dizer. Não tinha o que dizer não. Ele não queria dizer nada. Apenas o que era preciso ele falou, e apenas nos momentos certos. Você vai ver que ele vai falar já. E falou aquilo que paga tramontina. E também, ele não tinha desculpa para se justificar por nada, porque ele não tinha cometido nada. Exatamente. Embora ele poderia defender-se com argumentos próprios, como ele fez durante toda a sua vida, quando acusaram-no de blasfêmia, quando acusaram-no de ser isso, de fazer isso, ele poderia se livrar disso. Mas naquele momento não. Naquele momento, Jesus não estava querendo lutar para sair disso aqui. Jesus tinha aceitado seu destino e estava, parte importante, Jesus estava indo em direção ao seu destino. Então, basicamente, ele estava consciente, estava indo morrer voluntariamente. Ok? Jesus não respondeu de propósito. Outra vez o Deixa eu só terminar esse texto aqui. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, agora é uma pergunta mais direta, uma pergunta: você é o Cristo, Filho de Deus bendito? Gente, vamos esclarecer uma coisa aqui. Essa não é uma pergunta de um crente, é uma pergunta de um acusador. Como se fosse Sou. Exatamente. Sou. Jesus quebra o silêncio e diz, eu sou esse. Mas eles não estavam interessados em julgar corretamente. Ok? Se eles estivessem apenas com o coração contrito, a perceber nas Escrituras o que as Escrituras próprias falavam acerca do Messias, um bom humilde teria voltado atrás da sua fala. Mas eles não estavam querendo que Jesus fosse o Messias, justamente porque não criam que ele era. Então tudo quanto ele falava não importa, ele iria ser caracterizado como um farsante, como um falso Messias, como um criminoso.
E Jesus continua a sua fala: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, e vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, olha só que interessante, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? O ato de rasgar a roupa é em sinal de alarmação, é um sinal de surpresa, e é um sinal de, eu esqueci a palavra que se usa agora, caramba, a palavra está na ponta da língua. Indignação. Indignação, obrigado, graças. Eu te iluminou, irmão. Um sinal de indignação. O ápice do judeu, isso na verdade está não só aqui, mas em toda a Bíblia. O ato de rasgar as próprias vestes era um sinal de profunda indignação acerca do que foi falado ou feito. E quando Jesus disse que ele é o Filho de Deus e que ele será visto à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu, primeiramente é uma anunciação de que ele é Filho de Deus, obviamente, mas também é uma anunciação do futuro, dizendo que tal coisa vai ocorrer. Vocês verão. Eu sou o Filho de Deus, eu vou vir à direita do meu Pai, à direita do Todo-Poderoso, e vocês serão julgados. Essa frase aqui, você sabe, essa construção aqui, ela é muito profética. Mas que sentido? Profeticamente do Antigo Testamento. A maioria dos profetas do Antigo Testamento, ao falar sobre o futuro, sobre o dia do Senhor, eles falam em termos disso aqui, dia do Senhor. Eles falam sobre nuvens do céu, eles falam sobre alguém vindo julgar, eles falam sobre Deus a chegar-se vindo do céu, sabe, para cá. É um ponto dos homens. Eles tinham essa consciência e por isso ficaram ainda mais alarmados. Porque Jesus não está apenas declarando que é um grande homem, ele está declarando que é Deus e julga como Deus. Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cuspiram no nosso Salvador. Vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Mais um sinal de que eles estavam vendo isso como um tipo de anunciação no futuro, de que de fato isso aconteceria, é eles dizendo isso, profetize, mas eles estavam escarnecendo de Jesus. Eles não estavam acreditando, nossa, vai, continua. Eles estavam escarnecendo da boa glória do nosso Mestre. Eu encerro dizendo que vendaram, né, como acabamos de ler, cuspiram ele, mas esse julgamento que ocorreu aqui, ele foi totalmente ilegal. Não estou falando apenas na parte da acusação, mas julgamentos são feitos de dia, ou eram para ser feitos. Então foi um julgamento totalmente ilegal. Passo a palavra para o próximo. Isso foi uma votação de lei semelhante ao do STF, que vota de madrugada, projetos de leis ridículos em que a gente está dormindo e quando a gente acorda está na manchete do jornal. STF libera preso, entendeu? Basicamente isso. Só um detalhe que a Fernanda quer fazer um comentário. A questão do sumo sacerdote rasgar as vestes, Eva explicou que era um sinal de luto, né, de indignação dos judeus, mas todos podiam fazer isso, menos o sumo sacerdote. Em hipótese alguma, o sumo sacerdote poderia rasgar as suas vestes, porque eram vestes santas. Eram vestes que só ele era digno de usar. Vocês lembram quando Arão perdeu seus 2 filhos e foram queimados vivos no tabernáculo? Arão foi proibido de chorar por eles. Arão foi proibido de chorar por seus filhos. Ele não pode ficar de luto, a não ser por um parente. Aquilo com Arão foi algo específico, mas a lei era: ele não pode ficar de luto por ninguém, ou seja, tirar as suas vestes, deixar de exercer o seu ofício, a não ser que seja parente próximo, filho ou esposa. Tá? São parentes próximos segundo a tradição judaica. Aí ele pode se contaminar, ou seja, pegar no corpo, né? Fazer isso, ele fica afastado 7 dias, mas fora isso, ele nunca, jamais, mas nem perder filho e esposa, ele pode rasgar as suas vestes, ele pode ficar de luto.
Mas rasgar as vestes, aquilo era quebrar a lei. Tá? Então, o sumo sacerdote aqui fez isso. Vai. Naquela parte que o Eder estava falando ali do julgamento, eu achei pertinente um comentário que está aqui. Jesus foi julgado no tribunal civil e no religioso. Aí eu fiz algumas referências, né, de Mateus, Marcos e Lucas. O julgamento religioso ocorreu em 3 etapas. Primeiro, diante de Anás, 2 vezes perante Caifás e o Sinédrio. Incapaz de encontrar um testemunho que corroborasse as acusações, o Sinédrio acabou usando a própria confissão de Jesus para acusá-lo de blasfêmia. No julgamento, resultou numa acusação de blasfêmia que representava uma ofensa capital para os judeus, mas não para os romanos. Entretanto, havia restrições impostas aos judeus para a execução de penas de morte. Assim, Jesus foi levado à presença de Pilatos, depois de Herodes, e mais tarde de Pilatos novamente. Afinal, ele foi acusado por provocar rebelião, acusação que Roma levava a sério. Então, Jurisdição, o nome disso. Tá? Os judeus não podiam matar Jesus, a não ser que acusassem Jesus de um crime contra Roma. E qual foi o crime? Ele se declara rei. E rei só é César. Pilatos, mesmo não acreditando na acusação, porque sabia que era armação, decidiu entregar a vontade para o povo, que foi influenciado pelos fariseus. Então você veja que, né? sou neutro, não quer se queimar? Vamos lá. Rafael, rapidamente 66 até o 72. Bom, agora Pedro parte B. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se esquecia, olhou para ele e disse: Tu também estavas com o Nazareno, com Jesus? Ele negou, dizendo: Não sei e nem entendo o que dizes. E saiu para o alpéio. E o galo cantou. A criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: Este é um deles. E ele de novo negou. E passando um pouco outra vez para os presentes, dizia a Pedro: Certamente tu és um deles, porque és galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem, de quem falais. Imediatamente o galo cantou a segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negarás. E caindo em si, chorou. Que mágoa, hein? Que remorso. Engraçado, Marcos ele não relata, mas no relato de Mateus, relata que antes de Pedro chorar, foi na hora que Jesus saiu do Sinédrio, Da casa do sumo sacerdote, e ouviu Pedro falar, negar pela 3ª vez. E na 3ª vez que Pedro negou, ele meio que foi uma negação mais forte. E Jesus ouviu. E foi a parte tão forte que Jesus ele disse isso, e Jesus olha para ele, Pedro olha para Jesus, os dois se encaram, o galo canta pela 2ª vez, Pedro se lembra do que ele disse, e a ficha cai em Pedro. E Pedro começa a chorar e a dizer, provavelmente, eu não sou merecidíssimo, eu neguei o Jesus Cristo, eu neguei o Filho de Deus vivo, e eu prometi que eu nunca iria trair ele, e eu neguei. Era algo que já estava escrito. É a parte mais forte, né, que eu rapidamente poderia dar um sermão que para nós vigiar e orarmos, para que em meio de todas as tentações que podem vir, todas as coisas,
tentar segurar o máximo possível. Eu sei que às vezes é difícil, mas tentar segurar o máximo possível, para nós podermos passar por o mesmo pensamento que Pedro teve nessa época, nesse momento e nessa época. Tanto que mais na frente ele será perdoado, né? Só que aqui é um momento muito forte para Pedro, e que eu rogo por mim mesmo e por todos nós que não possamos passar por esse momento que Pedro passou. Só um comentário pessoal, sempre está na hora de jogar, mas eu vejo como Pedro precisava ter a percepção de que ele era um homem fracassado, crendo que ele era um homem grande. Jesus tive que cair na real, né? E Jesus perguntou para ele: tu me amas, tu me amas, tu me amas, exatamente na quantidade de vezes que ele negou ele. E nas 3 vezes, Pedro, triste, diz: eu te amo, mas o Senhor sabe de todas as Ele coisas. precisava dessa experiência. Exatamente. Porque ele, né, ele via muito um erro do outro, só que, tipo, cara, eu cometi isso. Então ele precisava disso. Para ser um apóstolo da envergadura que ele foi, ele precisava ter um senso de que dos negadores de Jesus, ele foi o pior. Glória a Deus, ele recebeu graça para ser um ótimo Mas apóstolo. você matou. As coisas estão ficando à disposição do capítulo 15 e 16. Eu vou correr com vocês. Então eu peço que as intervenções Não fiquem por último, e para a gente poder seguir aqui. Isso é censura. Fluir. Não vou censurar, eu faço para o final. Capítulo 15. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Veja, eles ainda não haviam decidido o que fazer. Então amarraram Jesus e o levaram a Pilatos. Como eles não podiam matar Jesus, tiveram que levar à jurisdição maior. Aí aqui Marcos já dá um pulo, né? Pilatos lhe perguntou: pô, tá? Já tá, né? Você é rei dos judeus? Mas o que acontece? Pilatos não entrevista Jesus de primeiro. Ele faz o seguinte: isso não é caso meu, isso é assunto de vocês. Leva para Herodes, que estava no palácio em Jerusalém. Ué, mas Herodes não morava em Tiberíades? Sim, mas era Páscoa. Então ele estava em Jerusalém. Assim como Pilatos, que morava em Cesareia Marítima, mas que na Páscoa ia para Jerusalém para controlar todas as situações possíveis. Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você disse. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. O interessante é que das acusações falsas, Jesus não responde. Mas da acusação de que ele era o rei, o Messias, ele diz: eu sou. O que é muito forte. Né? O que é... Ele se condenou pela própria verdade. Exato, exatamente. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era de costume liberar um prisioneiro qualquer, um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse o prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Veja que essa expressão de Barrabás era de propósito. Barrabás não, Pilatos chamava Jesus de rei dos judeus para provocar os sumos sacerdotes, porque o relacionamento de Pilatos com os sumos sacerdotes não era bom. Pilatos sabia que nenhum deles prestava, porque eram todos bajuladores e só estavam ali por causa de favores políticos, tá? Então, assim, ele insiste em chamar Jesus de rei dos judeus, né? Rei de Israel, no grego é a mesma coisa, porque ele havia, olha o versículo 10, havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Era tudo por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhe perguntou: então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Veja, por que Pilatos está dando crédito para o povo? Ele, como um oficial romano, o que ele está querendo ganhar com isso? Popularidade.
Pilatos teve vários episódios negativos em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele chegou com estandartes romanos na cidade, todo mundo, a revolta foi uma grande revolta por causa disso. Mais tarde ele quis pegar o Corban, que era o tesouro do templo, para construir arquedutos em Jerusalém. O povo caiu em cima dele também. Então a popularidade de Pilatos era horrível. E aqui ele teve uma chance de crescer nessa popularidade. Porque os procuradores e prefeitos romanos na Judéia foram todos horríveis. Pilatos foi horrível também. Não só porque condenou Jesus, um inocente, mas a administração dele na Judéia foi horrível. Tá? E depois dele só piorou. E a multidão gritava, crucifique-o. Mas por que ele perguntava que crime ele cometeu? Veja que ele não quer condenar Jesus. Ele não quer. Em outros evangelhos, como o de Mateus e de João, fica muito claro que ele faz de tudo para que Jesus não seja crucificado. Ele manda açoitar Jesus, depois mostra Jesus açoitado para a multidão. Já não basta, ele já foi açoitado, já foi castigado, mas a multidão quer a morte de Jesus. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. E aí, pessoal, eu chamo o que aconteceu aqui com Barrabás como saidinha de Páscoa. Aqui no Brasil a gente tem um costume, né? Saidinha de Natal, saidinha de Dia das Mães, em que os nossos maravilhosos governadores resolvem soltar pessoas condenadas, perigosas, por motivos ridículos, como está acontecendo recentemente em São Paulo. E aqui a gente tem uma saidinha de Páscoa. Barrabás provavelmente, gente, não tinha assassinado nenhum romano, porque se ele tivesse matado romano, ele não teria sido solto. Mas essa rebelião dele foi uma rebelião que não teve uma grande repercussão. Ele provavelmente assassinou judeu e por isso ele foi solto, tá? Porque se ele tivesse feito um crime diretamente contra Roma, ou seja, assassinado um cidadão romano, Pilatos não poderia soltar. Posso perguntar? Tá? Fala. Estudiosos dizem que ele era um zelote, Não é correto afirmar com 100% que ele era um zelote, mas as práticas dele, ele se assemelhava muito ao zelote, tá? Inclusive essa novela, né, Nova de Jesus, coloca que o Simão Zelote, discípulo de Jesus, era irmão de Barrabás, né, aproximando, né, o Barrabás dessa. Não é correto 100% afirmar, mas como a prática de Barrabás era contra o governo romano e contra o sumo sacerdócio do templo, também eram as mesmas causas do Zelote. Há uma probabilidade Muito grande. Fala, Rani. Eu esqueci o que era Zelote. Os Zelotes eram dos grupos judeus, assim como fariseus e saduceus, mas só que eles não aceitavam o sumo sacerdócio vigente e não aceitavam a dominação romana na Judéia. E por isso eles guerreavam, faziam saques, rebeliões, revoltas, e faziam isso. Eles foram fundados por um homem chamado Judas de Galileu, no ano 6 depois de Cristo, aqui no censo de Quirino, período intertestamentário, assim foi nesse curso. Tá bom? Você falou. Vamos lá, 16. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, conhecido como pretório, ou prefeitura, tá? E chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho. Esse manto vermelho provavelmente era a capa de um soldado romano, tá? Que eles vestiam púrpuras vermelhas, túnicas vermelhas. E saudavam ele dizendo: salve, rei dos judeus, porque colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. E batiam na sua cabeça com uma vara, e cuspiam nele e ajoelharam-se fingindo adorá-lo. E eles vituperaram Jesus. Gente, Jesus poderia morrer aqui, porque o chicote romano, vocês conhecem muito bem, não eram chicotes como, por exemplo, o que eles usavam na escravidão recente da nossa história. Eram chicotes com pedaços de ossos nas pontas, em que quando entravam no contato com a pele, rasgava a pele. E rasgava veias, rasgavam vísceras, rasgava-se, então infligia ali na circulação. E só pelo espancamento que Jesus sofreu, ele poderia ter ido ao óbito antes da crucificação. Porque o que ele sofreu não é regra, não foi regra. O que Jesus sofreu, ninguém passava por aquilo antes de ser crucificado. Se a pena era ser crucificada, era direto para a cruz. Os que estavam de lado deles não foram assim. Não, mas o que Jesus passou foi inédito. Foi inédito.
Ele foi zombado pelos judeus e zombado pelos gentios. É surpreendente que ele ainda estava Não era um padrão. Não foi padrão. a vida dele. E aquilo tudo fazia parte do castigo de Deus em cima de Cristo. Porque em Cristo estava toda a humanidade. Representando. Que vergonha ser. Não é Satanás que está fazendo isso com Jesus. Satanás estava fazendo de tudo para que Jesus não chegasse até aqui. Mas é Deus quem está infligindo a Cristo a culpa que é minha, que é de vocês e que é de todo mundo. A nossa, não tem como falar disso e não se emocionar. Não tem como falar disso e não ser tocado. Porque é Deus aqui quem está punindo o inocente, o seu filho amado, no meu e no seu lugar. Vamos lá, versículo 21. Um homem chamado Simão Cirineu, ou Simão de Cirene. Cirene, gente, é uma cidade no Egito, tá no norte do Egito. Estava passando no momento em que Jesus estava carregando a cruz. E os soldados o obrigaram a carregar, porque o Jesus estava numa situação tão fraca e humilhante que não tinha mais forças para carregar o pedaço de madeira. Esse Simão era pai de Alexandre e Rufo, que são citados, gente, por Paulo lá em Romanos 16, tá? Eles mais tarde se converteram, tá? E se tornaram discípulos de Jesus. Justamente, né? Porque teve contato com os filhos daquele que carregou a cruz com Jesus. Sim. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Repararam que Marcos está traduzindo toda hora aqui? Né? Porque ele está chegando para um povo que não Exatamente, né? era gentil. E ofereceram a ele vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Por que isso, gente? A mirra é um elemento que é usado para aliviar a dor. E o vinho é um entorpecente. Então ofereceram uma anestesia para Jesus, para ele pudesse aguentar um pouco aquilo tudo. Mas ele recusou. Sabe por que ele recusou esse vinho? Porque ele já estava tomando o cálice que o pai já estava dando a ele. Exato, perfeito. Perfeito. Ele iria contra a própria palavra. Gente, vamos encerrar, por favor, tô mal. Pessoal, eu quero dar um comentário, já vai até Você não consegue ficar calado, né? Não, Vai. é coisa interessante. Uma possível fonte de Marcos para escrever esse evangelho, talvez, é especulativo, tá? Se o pai de Rufo de Alexandre, ele ainda estava vivo na época em que ele escreveu esse evangelho, esse aqui, Simão, ele viu Jesus da forma como estava e sua crucificação. Sim. Então foi uma possível fonte, quase especulativo, né? Sim, com certeza. Testemunhos oculares. Os soldados o pregaram na cruz, depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ia ficar com cada peça. Isso para cumprir também outra profecia bíblica. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele. Era comum que em cada cruz houvesse ali a sentença, tá? O motivo pelo qual aquele homem, ou aquela pessoa, havia sido condenado. E o que estava escrito na tabuleta? O famoso INRI. Lembra dos católicos, né? Que tem a cruz, a imagem de Jesus em INRI, I-N-R-I, Iesus Rex, Iesus Nazarenus Rex Iudeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. É uma tradução em latim disso. Mas estava escrito em latim, grego e aramaico, para que todos lessem, tá? E aquilo foi até um vexame, porque os sacerdotes foram reclamar com Pilatos, porque Pilatos escreveu aquilo. Ele não é nosso rei, aquilo está errado. E que Pilatos respondeu: o que eu escrevi. E vai ficar lá, tá? Eu só não fazer um comentário. A Bíblia da Fernanda é perfeita. Ela deixou uma simplificação sobre as Profecias cumpridas na cruz. E falando tudo o que você falou aí, tipo, todos que acontecem. As ele referências, tá falando né? a referência. Perfeito. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim cumpriu-se outra profecia que diz: ele foi contado com os rebeldes. Essa expressão rebelde significa que essas pessoas que estavam sendo crucificados também estavam sendo crucificados por fazer sedição contra Roma, tá? O povo que passava por ali gritava insultos. Olha só
Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, pois bem, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes zombavam dizendo, salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Que Cristo é esse, o Rei de Israel? Desça da cruz agora, para que vejamos e creiamos nele. Ou seja, o sinal. Lembra quando eles pediram o sinal? Estão pedindo de novo aqui. Isaías 53, 13 diz exatamente. Até os homens crucificados com Jesus nos insultavam. Marcos, ele não cita o arrependimento do ladrão à direita de Jesus, tá? Mas ele coloca aqui que ambos estavam insultando Jesus. Pode ser que mesmo aquele que se arrependeu de início também estava participando da zombação, mas depois se arrependeu, tá? E ele coloca isso nesta ênfase. Tá vendo? Aos 45 segundos do tempo a pessoa se arrependeu. Exato. Pessoal, só para mostrar um pouco para vocês, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Olha só. Eu falei para vocês que Jesus foi julgado aqui, ó, por Pôncio Pilatos. Jesus aqui em cima dessa escadaria, só que isso aconteceu do outro lado, do lado de lá, mas é a mesma fachada, tá? E todo o povo embaixo dizendo, solte Barrabás, solte Barrabás. E o templo onde Jesus pregava. Jesus ele vai sair daqui de trás carregando a cruz, vai passar por um portal que tem aqui, vai passar por aqui por frente, pelo caminho que a gente vai conhecer como Via Dolorosa. Lembra a Via Dolorosa? É o trajeto que ele faz da Fortaleza Antônida até o Calvário. Eu vou mostrar para vocês como é que foi essa trajetória de Jesus. Veja, Jesus estava no Getsemane quando mandou preparar a Páscoa, não foi? Olha o trajeto que ele faz com seus discípulos até... Opa, desculpa, tá, calma aí. Até aqui, que foi o lugar da última ceia. Quando a gente foi lá no Centro Cultural, a gente viu que essa parte da cidade, a gente começa a ler o tour por esse lado, né? A parte pobre fica aqui. E o lugar da última ceia, eles dizem que foi aqui, na área de classe média. Porque como uma casa era uma casa grande, que tinha primeiro andar, lembra que a Fernanda leu? Então provavelmente ela ficava nessa parte da cidade, que era a parte nobre. Depois que ele ceiou aqui, ele saiu daqui e voltou para onde? Para o Getsemane. O que significa Getsemane? Ficava no Monte das Oliveiras. O que a oliveira dá? Qual é o fruto da oliveira? Azeitona, que dá azeite. A palavra Getsemane significa prensa, lugar de prensar. Era onde eles colhiam as azeitonas para prensar e extrair o quê? E é onde Jesus foi prensado e preso. Foi aqui. Daqui, ele é levado para onde, ó? Casa de Caifás. Na calada da noite, onde ele é julgado. Aqui ele é espancado, ele é cuspido. Na manhã de manhã, ele é levado por esse caminho até a fortaleza, onde ele é julgado por Pilatos. Pilatos não quer julgar Jesus e devolve Jesus para a jurisdição local. Então ele volta para cá, ó. Nesse caminho ele está sendo espancado, açoitado e cuspido, tá? Palácio de Herodes. Marcos não fala sobre o julgamento de Jesus diante de Herodes Antipas. Como não fala, nós não vamos falar aqui. Quando a gente for estudar outro evangelho, a gente vai ver. Antipas também não pode condenar ele, devolve para Pilatos na Fortaleza Antônida, onde aconteceu. Vou uma travada aqui, peraí. E agora travou. Mas ele vai para a Fortaleza. Opa, voltou? Ele vai para a Fortaleza Antônida, onde ele é condenado à morte. Ele sai daqui de trás e ele faz esse trajeto, que é o trajeto conhecido como Via Dolorosa, até o Gólgota, que traduzido para o grego, né, é lugar de caveira, o Monte da Caveira, porque é onde as pessoas costumavam ser mortas. Por isso tinha muitas caveiras naquele lugar, muitos mortos. Repararam que o Gólgota fica fora dos muros da cidade? Porque ninguém pode ser morto dentro da cidade de Jerusalém. Mas se vocês pegarem mapas de Jerusalém, por exemplo, no Centro Cultural, o Gólgota, ele está aqui, ó, dentro. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, ela ainda estava em expansão. Só no ano 41
depois de Cristo ser crucificado, é que a cidade vai ser ampliada e murada. E o Gólgota vai fazer parte de dentro da cidade. Mas na época da crucificação de Cristo, a muralha vinha até aqui. Tá bom? Por isso que o Gólgota é fora. Hoje tem uma igreja católica nesse mesmo local. Tem uma igreja. Naquele tempo ele deixou de ser também. Sim. E próximo é o lugar do sepulcro, onde provavelmente foi o sepulcro que José de Arimateia também enterrou Jesus. Tá? Então, só para a gente ter uma localização aqui de qual foi o percurso que Jesus teve que fazer durante esse período de condenação e de suplício. Falar um pouco da cruz para vocês, né? No grego, a palavra cruz é staulos, e ela se refere literalmente a uma estaca ou um pau pontiagudo fincado verticalmente. Então, veja, existia vários tipos de cruz, 3 tipos mais comuns, né? Que era a cruz descussata, que era em formato de X, onde a pessoa ficava aberta mesmo, a cruz comissa e a cruz imissa, que é provavelmente o tipo de cruz que Jesus levou. Por que provavelmente? Porque sabemos que ele carregou a parte horizontal da cruz, mas a parte vertical, ela ficava lá, sempre, como um aviso para as pessoas, de que ali era um lugar de condenação. Tá? Então Jesus, ele carregou, né, a parte que era chamada de patibulum, que era a travessa, que era essa parte aqui, onde mais tarde ele era pregado pelos pulsos, tá? E aí, ó, era a morte mais dolorosa e cruel e bárbara já inventada, gente, pela humanidade, assim. Veja que nem na Revolução Francesa, em que a guilhotina estava em moda, gente, pelo amor de Deus, a guilhotina perto disso, né? Não foram os romanos que inventaram a crucificação, ela é datada desde os sírios, tá? Os persas e os fenícios faziam isso, mas os romanos aperfeiçoaram. E normalmente, gente, levava-se dias para a pessoa morrer. Porque, como eu falei para vocês, o que aconteceu com Jesus não acontecia com todos. As pessoas eram levadas para lá, os pés eram pregados sobre uma base, as mãos eram pregadas no osso do pulso. Por que no osso do pulso? Porque dava maior sustentação. Se fosse na mão direta, rasgava-se a mão. E em certas ocasiões, o bandido ele era amarrado também, para que houvesse uma sustentação. Então a pessoa não morria pelos pregos, a pessoa morria por asfixia, porque o peso do corpo prendia o pulmão e o coração que se encontra no meio dos pulmões, ele ficava pressionado, de modo que a pessoa morria lenta e dolorosamente. O que aconteceu com Jesus foi algo inédito. Quando chegaram para Pilatos e disseram, ele morreu, Pilatos não acreditou, porque ninguém morria em 6 horas numa cruz. As pessoas ficavam dias lá, o corpo começava a sangrar, a suar. E o que vinha? Corvos, pássaros, urubus, que comiam as pessoas vivas. E enquanto as pessoas estavam sendo crucificadas. Jesus não passou por nada disso, porque ele morreu antes. Também, né? Passou por tanta coisa, né? Qual era uma das práticas que os romanos faziam? Quando alguém demorava muito para morrer, ele ia lá e quebrava as pernas. Por quê? Os pés eram pregados numa base que tinha aqui embaixo. Essa base dava sustentação para o tronco. Quando o osso do pé é quebrado, o peso fica somente aonde? Nos membros superiores, de modo que todo o peso é concentrado aqui e a pessoa morre em cerca de horas, minutos, quando as pernas são quebradas. Mas Jesus não foi preciso ser quebrado a perna dele, para que se cumprisse a profecia de que nenhum de seus ossos seria quebrado. Tá? Então, assim, é correto afirmar cientificamente que Jesus não morreu não só pela crucificação, mas pelos flagelos que ele sofreu mesmo antes? Sim. E quando ele chegou lá, ele já estava quase morto. Cientificamente falando, tá, gente? A crucificação só foi o estopim. Mas o que ele sofreu até chegar lá já era motivo suficiente para que ele estivesse já morto. Né? Dependendo, gente, da vara na cabeça, a gente morre. E Jesus tomou várias. Para a gente terminar então o nosso relato da crucificação. Ao meio-dia, versículo 33, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas.
Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso é aramaico, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? As pessoas achavam que ele estava chamando por Elias. E até disseram: vamos ver se Elias vai vir salvá-lo. Então, no versículo 37, Jesus clamou em alta voz e deu o seu último suspiro. A cortina, veja que Marcos não fala várias frases, né, que Jesus citou enquanto estava na cruz. O que ele diz para João, o que ele diz para Maria. Exatamente, o que ele diz durante a cruz, né? Perdoai, pois não sabem o que fazem. E Marcos ele omite isso. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Isso é teológico. Por que a cortina do templo se rasga? Isso significa que Deus não está mais aceitando as ofertas daquele lugar e de que todos teriam acesso agora ao Santo dos Santos. E de que o verdadeiro sacrifício que estava sendo feito não era mais no templo, mas lá fora da cidade. Porque a verdadeira nova aliança, o templo acabou, não vale mais. O que vale é o que está sendo feito lá fora da cidade agora. E outra questão, quando Jesus ele está sendo crucificado, né, Deus está mostrando ali que é uma nova aliança que está valendo, né, que está sendo abolido ali, o culto do templo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu não vou entrar no mérito desse oficial romano, tem algo muito profundo por trás disso, mas não cabe a gente fazer essa análise agora. No Evangelho de João, como nós estudávamos, certamente vamos falar sobre a crença desse centurião. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém, ou seja, Marcos está dando uma ênfase muito importante agora. Enquanto todos os homens fugiram, as mulheres estavam ali para ser testemunhas da crucificação de Jesus. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado, quando se começava a Páscoa. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, gente. Ele fazia parte do Sinédrio e era um dos poucos que criam em Jesus. 44, surpreso com o fato de Jesus já estar morto, porque eu expliquei para vocês, né, o motivo, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. Ele comprou um lenço novo e cedeu o seu próprio sepulcro familiar para que Jesus fosse enterrado. As mulheres Maria Madalena e Maria mãe de José viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado, e participaram então do enterro. Bom, essa é o relato de Marcos sobre a crucificação. O último capítulo de Marcos ele é bem curto e ele narra com bastante simplicidade e rapidez o relato da ressurreição de Jesus. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que não dá para saber a hora exata da morte de Jesus. Marcos fala que ele foi pregado na hora sexta, que é às 9 da manhã, tá? Só que João vai falar que ele foi pregado na hora, desculpa, deixa eu ver aqui para não estar confundindo, ó. Ele fala assim, ó, eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, só que João vai falar que era perto do meio-dia. O que a gente pode ter certeza? Que foi em algum momento entre as 9 da manhã e meio-dia. Porque eles não têm relógio, gente. O relógio deles é assim, é entre uma hora e outra, é pela posição do sol. Então, o que para mim pode ser perto das 9, para você pode ser mais perto do meio-dia. Entendeu? Então, não é essa palavra agora. Não é contradição, mas são óticas diferentes. Tá? Quando fala que ele suspirou na hora 9, que é às 3 da tarde, por que ele fala isso? Porque era a hora do sacrifício do templo. O último sacrifício do templo era feito às 3 da tarde, aproximadamente, que é a hora exata que Jesus morre. Por que às 3 da tarde? Porque nas 6 da tarde termina o dia para o judeu. Lembra que o dia para o judeu não termina à meia-noite, termina às 6 da tarde.
Por isso que Jesus morre na sexta, às 6 da tarde já é sábado, passa-se, ele morre na sexta, conta a sexta. Passa o dia de sábado, conta o sábado, e na manhã do domingo, terceiro dia, ele ressuscita. Vocês entenderam como é que é a conta do judeu? Por isso que Jesus faz ao terceiro dia, tá? Porque contando da sexta, ele morre na sexta. Só comentar que o judeu da época, ele contava o tempo com períodos de 3 horas. Isso. Então, 3, mais 3, mais 3, mais 3, né? 4 períodos, daí igual a 12 horas por dia. Eles dividiam o relógio em 3 e João dividiu em 4. Por isso que o relato de Marcos é dividido em 4 vigílias, porque Marcos está escrevendo para Romanos. O de Mateus, ele divide em 3 vigílias, porque Mateus está escrevendo para os judeus. Tá? Então, por isso que os horários não batem, porque eles estão usando relógios diferentes. Tá? Um para os judeus e outros para os romanos. 16. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, quando é que o sábado terminou? No entardecer do dia. Tá vendo? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Por que elas foram comprar especiarias depois que o sábado terminou? Óbvio, né, gente? No domingo de manhã, ou seja, elas foram para casa, dormiram quando o dia raiou, bem cedo foram ao sepulcro. No caminho perguntaram umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram lá, viram que a pedra já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado no lado direito e ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam o lugar onde vocês depositaram o corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram alguma coisa a ninguém, pois estavam assustadas demais. Então veja aqui: mulheres, pessoas cujo testemunho não eram aceitos como válidos na cultura judaica e muito pela cultura grega também e romana, foram as primeiras testemunhas da ressurreição. A primeira mulher que viu Jesus ressurreto foi Maria Madalena, que não era prostituta, tá, gente? Não era prostituta. Se os discípulos queriam montar um argumento, uma história para o povo acreditar, eles jamais colocariam as mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição, porque isso era uma história para fazer o povo rir. Isso era uma história que era maldição para os judeus e loucura para os gregos, como Paulo vai falar. Isso me faz lembrar, Rogério, daquele rei que morreu por uma mulher, né? No caso, ele pediu um soldado para... Exato. Porque ser vergonhoso, mulher porque não queria... Exatamente. Nossa. Versículo 9. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de que ele havia expulsado os 7 demônios. Uma pergunta que era referente ao ponto 16. Que Salomé é essa? Não era a Salomé de Herodes, não, tá? Salomé era um nome comum, era uma outra mulher, a gente não tem muita evidência dela, não. Bom. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido, mas quem creu no testemunho da mulher? Nem os discípulos, que haviam ouvido várias vezes que ele havia de ressuscitar, creram na pregação dela. Então, quando disserem para vocês que mulher não pode pregar na igreja, mostra o texto, por favor, de Marcos 16, porque a primeira pessoa que pregou o Cristo ressurreto foi uma mulher, e que não foi levada em consideração. 12. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém ao campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas também não acreditaram nos 2 discípulos do caminho de Emaús. Lucas, desculpa, que vai contar como é que foi esses 2 relatos dos 2 discípulos que Jesus apareceu. Não creram na mulher e não creram nos homens. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusavam a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse então a grande comissão: ide por todo o mundo e anunciem as boas novas não foi aos eleitos, não foi aos escolhidos, foi a todos.
Porque nenhuma alma vai se encontrar inculpável diante de Deus e dizer: eu nunca ouvi sobre o Senhor. Nenhuma alma. E nós não sabemos. Cristo não colocou, ó, vocês vão ver uma auréola na cabeça daqueles que vão ser salvos. Falem só para eles. Não. Falem para todos. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O que ele está dizendo aqui, gente, não é que é regra, entendeu? Muitos dos discípulos morreram de enfermidades. Morreram crucificados, morreram açoitados, né? Porque o que ele está dizendo é que a vida dessas pessoas seriam acompanhadas por maravilhas, seriam acompanhadas por sinais como esses aqui. E de fato, quando nós lemos o livro de Atos, a gente vê, Paulo foi picado por uma serpente e não morreu, né? Os discípulos expulsaram demônios, falaram novas línguas e correram perigo e foram salvos. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Eles não viram Jesus se assentando à direita de Deus. Mas por que Marcos está dizendo isso? Ele disse. Porque Jesus disse que se assentaria à direita do Pai. Tá? Os discípulos foram a toda parte e anunciaram a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Vamos lá. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, a mensagem da Boas Novas já havia chegado na Europa, já havia chegado em Roma. Então ele está escrevendo para um povo que alguns deles já haviam se convertido. Então ele está dizendo, ó, essa mensagem já se espalhou por todo o mundo conhecido. E eu estou escrevendo um relato para vocês crerem no que vocês estão ouvindo é verdade. Marcos, de certa forma, adianta aqui o livro de Atos, né, que é a continuação dessa história. Mas ele está já, quando ele escreve, que é quase no ano 60 depois de Cristo, já havia se passado quase 40 anos de que isso aqui já havia acontecido. Então ele está dizendo, olha, é verídico e é verdade. E o que eu escrevi para vocês é para vocês crerem que essas palavras são verdadeiras e de fato Cristo ressuscitou. E eu quero terminar aqui a nossa exposição do livro de Marcos dizendo que, gente, a ressurreição de Cristo é uma verdade. Se não crermos que Cristo ressuscitou, se não crermos que Cristo está vivo, é vã a nossa fé. Temos que crer no Evangelho que prega Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Ele é nossa Páscoa, Ele é o nosso sacrifício, Ele é o Cordeiro de Deus, provido para nós, para a nossa salvação. Que Evangelho maravilhoso, né? Que Evangelho maravilhoso. O relato de Marcos, a óptica de Marcos, como ele escreveu para deixar para nós. Tem mais 3 ainda para a gente se deliciar antes de Atos dos Apóstolos. E a gente vai ter essa oportunidade de ver como é que eles conseguiram ver Jesus sobre a óptica deles. Mateus viu de um jeito, Marcos viu de um jeito, Lucas, e o meu preferido, João, né? Não fazendo aqui a acepção, né? Mas particularmente mora aqui no meu coraçãozinho, apesar de todos os problemas que ele tinha, ele era né? diplomado, o Angélica também amado, eu também sou amada. Todos nós somos amados. Pessoal, foi um prazer estar com vocês nesses últimos meses estudando esse Evangelho maravilhoso. Quero agradecer a vocês que nessas 8 aulas acompanharam aqui junto comigo, aqui fazendo essa exposição. Agradecer aos investigadores da Bíblia, concluindo mais um ano, mais uma jornada que chega ao fim. Agradecer você que nos acompanha no nosso trabalho, no Instagram, no YouTube, e continua conosco. Dizemos a vocês boas festas, um ano abençoado, 2020 próspero, e vai voltar com a gente ano que vem. Ano que vem a gente tem uma novidade para vocês que vocês nem esperam. Os investigadores vai chegar para vocês de uma forma como vocês nem imaginam, tá? Então fica ligado às novidades no Instagram, que a gente vai atualizar sempre lá. Bom? É 2021, tá? 2020 não. Oi? 2021. Não repete, 2021. não, pelo amor de Não repete, Deus. 2020 não vai mais ser repetido. Tá? Tá bom? Galera, valeu. Valeu. E Considerações finais? considerações finais. É 10 segundos, eu vou cronometrar só. Não, tá? não vai pra você. Não vai entrar. Vale. Pode ou não pode? Vai, não, vai deixar. Ele não.
Cada um vai postar um stories no Instagram e marcar a página dos investigadores da Bíblia. Segue. Gostei, melhor. Porque essa aula já foi longa demais. Muito. Pessoal, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por concluirmos mais uma etapa. Essa vitória é grande, ela é nossa e ela é concedida a nós através do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por teu sacrifício. Obrigado pela tua vinda, pela tua vida, pela tua humilhação, pela tua exaltação e pela tua ressurreição. Obrigado por sermos agraciados, por crermos em tua palavra, e sermos testemunhas da tua obra em nossa vida. Obrigado por esse ano, eu posso dizer que foi um ano abençoado. Obrigado por abençoa o ano que se aproxima. Abençoa a vida de cada um que é alcançado pelo Evangelho. Em nome de Jesus, esperamos do teu reino neste mundo. Like a shepherd, you will lead us to the other side.